Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tem a honra de poder entrevistar e imortalizar uma grande história na história da advocacia de Governador Valadares. Falo dele, o advogado, o doutor Ronaldo Marinho, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias, no quinto e último episódio desta maravilhosa semana. Doutor, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra do tamanho do seu legado poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz Gustavo, de estar aqui. A gente sabe do trabalho legal, vou chamar assim para a gente ser mais tranquilo, que você faz nessa cidade, por essa cidade, porque nessa eternização de histórias é que se faz a verdadeira história. Então aqui a gente percebe que no seu podcast vem pessoas que são muito conhecidas, nem tanto conhecidas, de alguns ou de todos, né? Lógico que quem vem aqui tem um certo conhecimento de algumas pessoas, outras não. E isso é legal porque faz com que aquelas pessoas que não têm a entrada em um determinado local possa ser conhecido também naquele local. Ou seja, é a democratização do conhecimento. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem legal. Muito obrigado pelas palavras e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Doutor, no início da minha infância, aí eu tô falando do início dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, eu já era uma criança muito ligada nos veículos de comunicação. Via muito jornal, ouvia muito rádio desde pequeno, lia muito jornal impresso, revista, muito por conta da influência do meu pai, porque era professor, então eu já tinha a leitura como um hobby mesmo na infância. Só que eu não me recordo, doutor, nessa época, de ver, ler e ouvir nos diversos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Eu costumo dizer que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade mundial pudesse se alertar em relação aos cuidados com a nossa própria mente. Haja vista que hoje em dia é muito comum a seguinte indagação em rodas de conversa entre amigos, familiares, colegas de trabalho, que é a seguinte: como você tá? Como tá a sua cabeça? Esse tipo de pergunta se tornou muito comum nos tempos atuais. Feito esse extenso preâmbulo, como você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? É uma boa pergunta e preocupante. Você querer saber como é que está a minha cabeça. A cabeça de um advogado está sempre trabalhando. Sim. Além de advogado, eu ocupo também a atividade de técnico contábil, eu sou contabilista, tenho um escritório de contabilidade, então a gente vive nessa situação aí de estar sempre preocupado com alguma coisa. E a cabeça, graças a Deus, vai bem. A gente procura ter locais onde você possa espairecer. Então eu tenho esse local onde eu posso espairecer, e o melhor local que eu estou te falando que eu posso espairecer é dentro da minha própria família. Então eu falo assim que eu estou bem porque eu tenho uma família onde eu posso me reestruturar, e a gente trabalha, eu e minha esposa, a doutora Juliana, que já esteve aqui, mas a minha filha que mora, eu tenho mais 2 filhos, mas que não moram comigo, e tenho a Valentina que mora comigo. Então o que a gente faz? Dentro de família, a gente procura se reestruturar sempre e tratar essa questão de uma forma leve, onde nós nos apoiamos para que a gente possa estar bem também do lado de fora. Parece que eu falei um monte de coisa aqui desencontrada, mas vamos explicar como é que funciona isso. O meu dia a dia é muito corrido. O dia a dia da Juliana é muito corrida. Então, quando a gente volta para dentro de casa, a gente também volta para dentro da gente. Então, lá a gente procura ser pessoas, seres humanos, compartilhando com seres humanos. Então, a gente procura deixar tudo que é de coisas mais difíceis para o lado de fora. Então, a gente consegue manter uma certa sanidade. Porque se não tiver isso, realmente, né, a gente vê muitas pessoas aí que se desesperam, que estão o dia inteiro envolvidas com negócios, com negociações, com um monte de coisa, e não tem esse suporte. Sim. E
Você falou aí da pandemia, e eu vou te falar que talvez o pessoal agora vá me julgar mal, mas o período da pandemia para mim foi fantástico. Foi fantástico. Exatamente por essa reconexão. Eu me recordo, lá em casa a gente tem uma mesa extensa lá na nossa área de lazer, e aí nós transferimos todas as nossas atividades para lá. O meu trabalho, o trabalho da Juliana, a escola da Valentina, a gente ficava lá como se fosse um grande podcast até. E nesse período que a gente esteve lá, foi muito bom a comunicação interpessoal, foi muito bom o estreitamento familiar. A gente conseguiu dar uma parada e ver, peraí, tinha alguma coisa que não estava muito, a gente estava muito corrido. Então a pandemia serviu para nós, para nos situar que a gente precisava ter esse aporte, esse apoio, e a gente conseguiu daí para cá trazer isso, fazer uma constante. Então hoje eu te falo que a minha cabeça está muito boa nesse sentido, porque com todas as obrigações e ocupações que eu tenho, mesmo assim, voltando para casa, eu tenho um lugar seguro. E aí posso te falar que está tranquilo. Qual que é o maior legado que a pandemia deixou na sua vida? Olha, eu vou te falar que foi essa unidade familiar, esse reencontro familiar, de saber que a gente tem um lugar, as relações interpessoais, porque isso estava muito perdido. E até num contrassenso, a pandemia serviu para dinamizar também esse distanciamento. Sim. Porque nós tivemos aí reuniões, eu dei aulas virtuais, audiências virtuais, mas ao mesmo tempo, como ela mostrou que a gente podia viver essa inter-relação pessoal de uma forma mais firme. Sim. E com aquelas pessoas que são necessárias, com a família, com os amigos, e aquelas outras pessoas que passam pela sua vida como clientes, você consegue manter também o seu compromisso com elas, mas de uma forma mais leve também, porque hoje você atende virtualmente. Isso não te trouxe aquela obrigação, por exemplo, eu tenho um horário no meu escritório, eu tenho que sair correndo. Então imagina, eu pego o meu carro, saio porque eu tenho que chegar correndo no escritório, porque eu tenho um horário agendado com o cliente. Eu saio correndo risco, eu saio produzindo aí um monte dos hormônios não tão bons assim para a saúde, chego estressado e aquilo. Então, com essa questão da pandemia, que também trouxe essa possibilidade de você estar presente num lugar sem ser presente virtualmente. Sim. Quando isso acontece, eu sei que eu posso agendar com aquela pessoa virtual. Então, às vezes, eu estou da minha própria casa, que a gente montou um escritório lá também. Legal. Por essas contingências. Eu estou na minha casa e eu posso atender, eu posso fazer uma audiência, eu não preciso ter aquela correria. Então, acho que a pandemia me trouxe 2 legados. Poder estar mais presente com as pessoas que me são caras e poder atender também todas as pessoas que eu preciso atender de uma forma eficiente, eficaz e sem ter essa correria. E não tendo isso aqui me possibilita ter mais isso aqui, convívio familiar. Então isso para mim foi fantástico. Eu acho que é um legado que é muito bom hoje. Como é que era o Ronaldo Marinho nos tempos de escola Nossa Senhora Aparecida? Ixi, eu nem lembro dessa escola, viu? Mas com certeza era um cara estudioso, muito questionador, muito perguntador, e que às vezes os professores até brigavam, né? E outro dia minha irmã estava até brincando que a gente tinha uma professora, Dona Maria Conceição, brava, e quando eu falava alguma coisa, ela, Ronaldo calado, eu ia falar alguma coisa, menos cincão. Então assim, eu sempre questionei muito. Como você falou, que gosta de estudar, que gosta de ler, eu também sempre fui assim. Então meu pai comprava, quando não tinha celular, não tinha tanta televisão, não tinha coisas na televisão, não sei, entretenimento, e o jornal. E o jornal para criança era quase que inatingível, era muita coisa muito séria, mas meu pai comprava muitas enciclopédias, várias enciclopédias. Não a Barça, que era aquela coisa, e era um nível um pouco diferente para a época, né? É como se alguém hoje tivesse
um Xing Ling e a pessoa tem um iPhone 17 Pro Max, nem sei se tem ainda, qualquer coisa. Então era a diferença das enciclopédias dessas para Barça. Mas meu pai sempre comprou muitos livros. Eu lia aquilo, eu devorava aquilo o dia inteiro. Aprendi coisas demais que eu fiquei até obeso mental, porque tem tanta coisa que eu sei que eu nem sei para que eu saiba, né? Menos mal que outro dia minha menininha estava me perguntando o que era o número pi, então eu lembrava até hoje que era 1,1415 e por aí vai. Ela, e quanto mais? Ah, não, agora vem um 9. Então você começa a lembrar dessas coisas. Então posso te dizer que era um menino que estudava bastante e que gostava de estudar. O tempo de escola, independentemente da pessoa, e independentemente da geração que ela possa ter feito parte, ele é muito nostálgico, né? Porque ele carrega consigo muitas memórias e lembranças. E pelo fato de ser um tempo muito nostálgico, talvez a explicação esteja no seguinte tópico. No tempo de escola, é claro que existem exceções. Mas no tempo de escola, normalmente, a criança que lá esteve, ela não tinha as preocupações e as responsabilidades da chamada vida adulta. No tempo de escola, a nossa única preocupação, repito, é claro que existem exceções, mas no tempo de escola, em suma, a nossa única preocupação era qual? Passar de ano. Era manter um bom convívio com os colegas de turma. Era, às vezes, paquerar aquela menininha da turma. Quem sabe que era algo gostoso que a gente viveu, que nós vivemos no tempo de escola. Né? Faz parte no tempo de escola. Enfim, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, doutor, que quando você passa em uma das duas escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. As amizades. E aí eu não posso te falar especificamente, você está me perguntando aí. Me veio, por exemplo, eu gostava de ter amizades sinceras. E me lembrei aqui, quando eu estudava lá em Apim e tal, um amigo, ele morava até a gente chamava de morro lá, seria como se fosse uma favela, mas naquela época não era uma favela tal, o Lalado. E eu admirava o Lalado pelo que ele conseguia fazer. O cara era um artista, ele fazia cada desenhos que era maravilhoso. Então, eu me ligava muito àquelas questões. Então, as amizades que me trouxeram à escola, eu sempre estava muito ligado nessa situação. Eu não era muito bagunceiro, então não vou te falar que fazia. Eu sempre fui mais quieto, mais calmo. Mas assim, jogar bola, essas coisas, esporte. Então, essas amizades que me propiciavam esses convívios daquilo que eu gostava de fazer, é o que me traz essa lembrança maior. Então, não tenho assim aquela lembrança específica, mas vamos chamar até de CDF aqui, né? Tal. Eu gostava de uma biblioteca, eu gostava de ler. Maravilhoso. Então, assim, eu fazia os trabalhos, era transcrever bibliografia de autores ilustres, né? De figuras ilustres. Então, eu aprendi muito com isso, eu tive muita experiência de vida. Por exemplo, eu sei trocar uma lâmpada, eu sei fazer um circuito elétrico, eu sei consertar alguns equipamentos. Isso tudo que se hoje busca no Google, a gente buscava nesses livros, na biblioteca. Então, eu sempre também fui muito curioso. Como você disse aí que no seu tempo você já gostava vou chamar de mídia, né? Hoje seria a mídia. Eu sempre gostei muito de ler e entender sobre tudo. Por exemplo, adoro astronomia. Não sei porque eu não fui ser astronauta, tá? A NASA que me perdeu, porque com certeza. Eu adoro. Falou que é coisa do espaço, eu navego mesmo. Eu sou advogado também por uma paixão. Claro. Mas, assim, a paixão com o espaço é uma coisa que me fascina. Então, sempre estudei muito isso. Eu gostava de ler. Aí você está me falando aí uma coisa gostosa que eu peguei, foi na biblioteca, quando eu estudava aqui já em Valadares, na ETIT. Sim. E na biblioteca tinha um livro chamado Sentapua, que é a história dos expedicionários brasileiros que foram lutar na Itália. E os pilotos brasileiros
deram aula para os pilotos norte-americanos, assim, então aquilo me encheu de orgulho, sabe, coisa gostosa. E essas coisas que eu lembro da escola, é aquilo que me proporcionou crescer e ter, assim, mesmo que fosse aquela alegria sozinha, Sim. né, de ler um livro. Então, e outro livro que eu sempre gostei muito de ficção também. Nesse mesmo, eram os deuses astronautas, e aí você vai, né? Então, a minha cabeça sempre gira nesse ponto, e é onde Sim. também eu encontro um relaxamento. E escola era isso. O direito que te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Os dois. Os dois. Eu sempre gostei de que tudo fosse bem organizado. Eu nunca gostei de injustiças. Para mim, eu sempre vi que cada um tem que estar no seu ponto, mas permitindo que o outro também esteja. Então, isso me trouxe para o direito. O direito me conquistou porque é onde a gente vê que regula essa situação, né? E também, eu já fiz uma terapia aí, não sei se eu tive um episódio muito triste na minha vida, foi a perda da minha mãe com 5, 6 anos de idade. E eu me recordo que naquela época minha mãe ficou então em cima da cama para depois ser transferida e me acordaram e eu estive lá. Quando eu sentei na cama, era aqueles colchões de mola e balançou e ela mexeu. E eu gritei, olha, minha mãe não está morta. E isso ecoa em mim hoje em dia, e depois dessa terapia pareceu que foi aquela situação, eu não consegui salvar a minha mãe, então eu tenho um senso de justiça muito forte, de querer também ajudar as pessoas. E o direito, nada melhor que isso, que o direito para ajudar as pessoas, né? A entender o seu próprio direito e que essa justiça seja feita. Em relação à sua vida no direito, tem um ano muito marcante, que é o ano de 1994, que foi justamente quando você se formou. E de lá para cá se passaram 31 anos da sua formação. Ou seja, mais de 3 décadas dentro de um segmento profissional, talvez com certeza, um dos mais importantes, uma das mais importantes áreas profissionais, pelo simples fato, além de, claro, de inúmeras outras razões, mas pelo simples fato de brigar, de poder ter ali o trabalho voltado para garantir o direito do próximo. O que o doutor Ronaldo Marinho tem e que você carrega desde quando você assistiu a última aula dentro da faculdade e que está dentro de você até este presente momento? A ética. A ética. Seja dentro de qual moral for, mas a ética, para mim, ela é imprescindível. Então, quando você consegue agir com ética, mantendo seus princípios, e eu procuro manter os meus princípios dentro dos mais altos valores, e aí eu coloco a ética como principal valor que eu guardo até hoje. Não que eu não falhe, sim, claro, mas eu procuro estar o mais próximo possível de um conceito assim, porque como é que eu falo em levar justiça se eu não acredito nesses valores? E é muito interessante isso aí, porque às vezes as pessoas veem, por exemplo, um morador de rua. Ele acha que a justiça é tirar aquele morador de rua, e eu olho por outros momentos. Vamos pensar que aquela pessoa esteja ali, ela tem uma missão dela a ser cumprida ali, ou ela quer, ou ela precisa, por algum motivo. E aí, quando eu falo em justiça, eu procuro estar sempre nesse lugar de perceber, de permitir que o outro seja quem ele queira ser. Então, a minha ética me leva para esses caminhos. O direito trabalhista, e é sempre bom conversar com quem possui uma história tão grande em um segmento profissional tão importante como é a sua história, porque eu me coloco na posição de leigo e aqui eu quero extrair o máximo do seu conhecimento e da capacidade que você tem de falar sobre o direito como um todo. Sobre o direito trabalhista, doutor, na minha visão como leigo, a partir do momento da pandemia,
né, que foi instaurada em todo o mundo ali no final de 2019, mas aqui no Brasil a partir de fevereiro, março de 2020, eu percebo que existe um debate acerca do direito trabalhista até 2019 e existe o debate acerca do direito trabalhista a partir de 2020 por conta de inúmeras situações que aconteceram, principalmente durante os períodos mais agudos da pandemia. Fique à vontade para poder falar se eu estou muito errado ou se o senhor corrobora com a minha tese e por quê. Olha, o direito como um todo, ele não é estanque, ele não é parado. O direito é dinâmico. Sim. Então, o que a pandemia trouxe? Uma dinamização do direito. Ela forçou o direito a crescer, tá? O que nós vamos ter dentro do direito do trabalho aí nessa situação? Nós vamos ter a oportunidade, a possibilidade do trabalhador poder prestar, por exemplo, um serviço remoto, um teletrabalho. Sim. Então, a gente vai achar aí novas formas de trabalho. Então, nesse ponto, você tem razão de que houve uma ruptura com uma determinada forma de se conceber o trabalho ou de se ver o trabalho. Saiu até uma reportagem agora outro dia, que eu achei até interessante. Trabalhadores da Petrobras estavam questionando porque estão querendo voltar com eles para o trabalho 3 dias presencial. Né? As pessoas acostumaram, e tem trabalhos que podem ser feitos em casa e são feitos com maestria. É melhor sendo feito fora do local de trabalho do que no local de trabalho. O empregador entendeu que muitas vezes também ele pode usufruir disso aí de uma forma benéfica, de que se o trabalhador é mantido longe do local do trabalho, exemplo, nós estamos aqui hoje, você está com toda essa iluminação. Estamos em 2 pessoas. Se tivesse só em uma pessoa, poderia ser uma iluminação menor. Então, o próprio empregador, quando ele não tem todo aquele contingente de empregados dentro da empresa, ele pode diminuir custos. Isso é uma variável que foi sendo percebida. Ele não tem, por exemplo, vale transporte. Ele não tem, por exemplo, se for a questão de um vale alimentação. Isso eu estou colocando de modo geral, tá? Cada caso teria que ser analisado e falado assim. Então, quando você pega essas situações, você percebe que a pandemia ela fez com que o direito se modernizasse muito nessa situação. Em alguns outros pontos, o direito, nessa oportunidade de trabalho hoje, o trabalho remoto, o que você vai fazer? Você vai pegar o celular e trabalhar, você vai pegar o computador e trabalhar. E já tem estudos que esse trabalho em cima do celular, em cima do computador, ele traz um estresse muito maior do que um outro tipo de trabalho. Sim. Então, nós temos essas 2 variáveis. Tá? Com isso, trouxe para o trabalhador, por exemplo, uma situação de mais estresse ainda. Ao ponto de agora nós temos, a partir de julho, a coisa começa a ser cobrada, nós tivemos um ponto em que a NR1 foi alterada. Essa alteração, ela pede hoje que se observe o bem-estar mental do trabalhador. Né? Exatamente por isso. Então eu falo que a pandemia trouxe uma evolução em todos os ramos. E dentro do direito do trabalho não foi diferente. Nós estamos vivendo um mundo fantástico hoje com essas situações. Então eu corroboro o que você trouxe e critico alguns pontos, porque é uma situação que não dá para ser 100%. Você está certo, não é certo e errado. Sim. Existe cada situação para cada momento daquele ali. Então, assim, eu acho que foi uma evolução. E como foi ser um advogado especialista em direito do trabalho em plena pandemia? Nossa, trouxe um pouquinho de dificuldades, assim, até para a gente poder se situar. Essa renovação, ela teve que vir, porque nós tínhamos o quê? O empregado e o empregador. Para dar trabalho para o advogado trabalhista, eles têm de cometer algum ato. E na pandemia, com tudo fechado, isso aí saiu.
Então, nós temos esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe outra oportunidade. Por quê? Aquelas empresas que se preocuparam, elas contrataram profissionais para que prestassem uma assessoria para elas, porque nós tivemos aí portarias que suspendiam o trabalho, que pagavam um determinado valor para o empregado, que precisava ser redistribuído a forma de trabalhar. Então, isso trouxe uma outra oportunidade de trabalho, um outro tipo de trabalho para o advogado. Então, acho que a pandemia, para o advogado trabalhista, para aquele que só vivia de pequenas ações cometidas pelo empregado para ajuizar uma ação trabalhista, ela foi um pouco mais complicada. Mas para o advogado que estuda, o advogado que está na vanguarda, foi excelente, porque trouxe essas oportunidades. Eu falo que todo evento, ele te leva para um lado e para o outro. E a pandemia nos fez ser levada para um lado e para o outro. Isso aí, cada um é que teve que achar o seu caminho. Para mim, eu não posso reclamar, porque eu já tinha empresas que contavam com o meu auxílio, minha assessoria jurídica, eu trabalhei firmemente naquilo e ainda prestei assessoria a várias outras empresas que precisavam se situar nessa nova ordem mundial e ordem trabalhista. Qual que é o pilar fundamental e essencial que um advogado trabalhista precisa ter para obter sucesso e, acima de tudo, respeito nesse segmento? Primeira coisa, muito conhecimento da lei. Segundo, estabelecer a linha de trabalho. Porque quando a gente trabalha visando, vamos chamar de uma proteção do empregado, você tem que seguir uma linha, vamos chamar de mais radical. Você tem que observar a lei de uma forma que qualquer desvio do empregador te possibilite atuar em favor daquele empregado. Já para os advogados do empregador, ele tem que seguir a linha olhando a lei de maneira que o empregador não deixe de cumprir aquela normatização para não dar essa oportunidade. Então, é um jogo de gato e rato, tá? Em que o advogado que trabalha em prol do empregado, ele tem que achar uma falha, e o advogado que trabalha em prol do empregador, ele tem que fechar essas falhas. Seria mais ou menos isso, não tem como. Estudar sempre, né? O estudo é o principal elemento aí. Sobre o direito trabalhista, recentemente tivemos, né, a discussão que ganhou o Brasil, principalmente nas mídias sociais, que é o tal do findamento da escala 6x1. Pela cara que você fez, eu imagino que você tem muito a colaborar em relação ao que você pensa sobre esse assunto que ganhou o Brasil. Qual a visão de um advogado tão renomado e respeitado, inserido no direito trabalhista, sobre a escala 6x1? Eu lecionei direito do trabalho por 27 anos, em direito do trabalho, direito processual do trabalho por 27 anos. Eu sempre falei em sala de aula, eu não tenho medo de falar aqui. Para mim, o maior presente que Getúlio Vargas deu para o trabalhador brasileiro foi a CLT. Para mim, o pior presente que Getúlio Vargas deu para o trabalhador brasileiro foi a CLT. Sim. Vamos explicar por quê. Naquela época, o Brasil ele era rurícola e nós estávamos passando por uma transição para um parque industrial. O Brasil passou a se industrializar. Portanto, você não tinha muito regramento sobre isso. E a gente estava, de falar a verdade, quase saindo da escravidão. Exato. Né? Era rurícola, quase saindo da escravidão. E não tínhamos muita normatização quanto a isso. Então, foi necessário um pouco de norma, porque você não sabia o que era um trabalho numa fábrica. As coisas precisaram acontecer dessa forma. Mas por que a CLT foi a pior coisa? Aí eu costumo contar uma parábola, uma historiazinha que você já deve ter ouvido, daquele jardineiro que encontrou um casulo da borboleta e ficou com dó e cortou o casulo e tentou fazer a borboleta voar. Ela não voou porque ela não teve a oportunidade de romper o casulo e fortalecer a sua musculatura. A CLT fez isso com o trabalhador brasileiro.
Então, hoje, o trabalhador brasileiro, ele não sabe o seu valor e ele não sabe a sua força e ele não tem força. Por que que ele não tem força? Porque alguém está lutando por ele. São essas questões que eu acho mais importantes de serem discutidas do que a da escala 6x1, 6x2, enfim. Não tem, ou 5x2, né? Eu falei 6x2 de brincadeira, né? Seria sempre... ou 1x6, não sei. Por quê? Cada setor também, ele é diferente. Não tem como você estabelecer uma escala para as empresas. As empresas vão continuar abertas. Sim. Agora, eu te pergunto, hoje na cidade a gente tem discussão de que falta mão de obra, por exemplo, aos supermercados. Como é que seria se colocar uma escala dessa em que vai diminuir o tempo de trabalho do empregado e o supermercado já tem dificuldade em fazer uma escala para trabalhar sábado e domingo? E aí é muito bom, é muito tranquilo a pessoa falar sobre isso, mas sem pensar nas implicações. Porque eu quero, e a gente não pode ser hipócrita ao ponto de não dizer isso, eu quero, ao sábado, tiver vontade de ir no supermercado comprar alguma coisa, o supermercado está aberto para eu ir lá e comprar, do que eu ter que me programar e na sexta-feira sair correndo para ir lá comprar, porque no sábado não vai abrir, domingo não vai abrir. A gente não pode ser hipócrita de fechar os olhos a isso. Então, quando você traz essa discussão, eu entendo que o empregado precisa sim ter tempo de qualidade com a família, ter tempo para ele, ter tempo... Isso é imprescindível. Só que existe uma outra situação também que pesquisas anteriores dão de que no Brasil as 8 horas de trabalho que o empregador paga para o empregado, ele cumpre apenas 5. As outras 3 horas são gastas com outras atividades. Essas situações elas têm que ser pensadas. Então, quando eu falei dessa questão da CLT, é porque o empregado ele não procurou se profissionalizar, porque em tudo você precisa ter excelência. Se eu vou ser um empregado, eu preciso ter excelência. Eu fui empregado e empregador durante a minha vida toda, né? Parei agora que eu não estou mais lecionando, então eu não estou como empregado. Mas a minha vida toda eu fui de empregado e de empregador, então eu vivia os dois lados. E quando eu me travestia de empregado, como professor, eu procurava ser excelente, eu dava a minha excelência, porque ali eu estava cumprindo aquele papel. Quando eu estou como empregador, eu também procuro ser excelente. Todo papel que a gente vai exercer, se a gente não fizer com excelência, é melhor que não faça. Eu penso assim, a minha cultura. Então, o empregado ele precisa se profissionalizar também para saber o seu valor e muitas vezes ele não quer nem deixar de trabalhar, ele quer ter uma valorização melhor. E aí, quando eu falo dessa questão da CLT tendo sido o pior presente, porque ensinou o trabalhador brasileiro a depender de um poder que não está nas mãos dele para gerir a vida dele. Eu não sou dono da minha vida. Olha só, eu como professor de Direito do Trabalho, professor de Direito Processual do Trabalho, como advogado militante, eu não podia negociar o meu próprio contrato de trabalho. Se o meu sindicato falasse que aquilo não era bom para mim, vale a palavra do meu sindicato do que a minha. Assim acontece com todos os trabalhadores. É claro que tem pessoas aí que precisam, mas enquanto você continuar passando a mão na cabeça de uma determinada categoria, de uma determinada pessoa, é a mesma coisa. Você vai casar, vai ter filho. Se você falar assim, não, o meu filho eu vou sempre fazer por ele tudo que ele precisar fazer, que pessoa que você estará formando? Aí você pensa, o Estado faz tudo pelo empregado. O empregado, ele espera uma vez por ano para o Estado ir lá e dar um aumento de salário para ele. E é ínfimo. Agora pensa comigo, o empregador, o salário sobe 1º de janeiro. Tá? O empregador sabe que no dia 31 de janeiro, ou até o 5º dia útil de fevereiro, vamos dizer assim, ele vai ter de pagar o salário para o empregado. De onde é que ele retira o dinheiro para pagar o salário do empregado? Da sua atividade. Se ele sabe que ele vai ter um aumento, o que ele faz com os produtos dele aqui? Aquele aumento já é acrescentado no seu custo. Então, quando o empregado chega a receber aquele salário com reajuste, já não é mais o salário. Na prática. Já não é na prática
Com reajuste, porque ele já Sim. perdeu o poder de compra. Então, é uma ilusão. Aumento de salário na base da caneta é uma ilusão. Tá? Eu sempre falei isso. Para mim, quando eu era empregado, o salário não precisava aumentar. Porque se não aumentasse, as coisas também não iam aumentar. Porque hoje o que o empregador mais fala que traz mais dificuldade para ele? Pagar o salário, não pelo salário em si, mas pela altíssima carga tributária que incide sobre o salário. Então a folha de pagamento ela é altamente tributada. Quando você pega essa situação, o empresário ele precisa repor. Ele está ali, o dinheiro dele, ele empreendeu para que o dinheiro dele traga o lucro que ele quer. E para trazer o lucro, ele precisa saber o quê? O meu custo é X. Ele vai pegar aquele aumento e já vai jogar. Então é isso que eu falo. Quando o empregado recebe, já não vale mais. É ilusório. De forma que, se nós tivéssemos um empregado que fosse forte, que soubesse a sua real condição, pega hoje pessoas que você já não está achando mais no mercado para trabalhar, pega um eletricista e pede ele para ir lá limpar o seu ar-condicionado, por exemplo. Ele vai te cobrar 200, 300 reais. Se ele fizer isso aí 3 por dia, olha o que ele está ganhando por dia. Mas ele é um profissional autônomo que já entendeu essa dinâmica. Sim. Só que o empregado, ele entrega o quê? A força de trabalho dele. Mas ele fala assim, eu não tenho força, eu não consigo lutar contra. Por que ele não tem força? Porque alguém está passando a mão na cabeça dele. Ele não aprendeu a se exercitar, a demonstrar o seu valor. Porque vai um empregado deixar de trabalhar, ou um grupo de empregados deixar de trabalhar, o empregador vai sentir aquilo. Ele está sentindo hoje, por exemplo, por que nós estamos vivendo preço tão caro? Porque a mão de obra está cara. Cara em que sentido? Você não tem profissionais. Porque se você tivesse profissionais qualificados também, nós iríamos ter o quê? Uma exigência de valores, isso o empregador já iria saber, então ele já teria como alocar aquilo ali no custo dele e essa planilha sairia melhor para todo mundo. Mas como o próprio empregado não sabe o seu valor, ele fica à mercê. E quando ele não sabe esse valor, aí advém uma série de outras coisas aí, porque o empregador, por exemplo, pega um empregado que não tem qualificação, ele tem que trocar aquele empregado. O custo de habilitação de um trabalhador, ele é altíssimo. E aquilo entra no produto, no custo final do empregador. Correto? Sim. Então, quando eu falo que o empregado precisa se valorizar, não é ser valorizado. Que a gente no Brasil tem muito a cultura do ser valorizado ao se valorizar. Porque quando eu falo que ele tem que ser valorizado, eu estou esperando que alguém vá lá e coloque uma placa nele. Esse cara é bom. Ao passo que é ele que tem que falar, eu que sou bom. Eu sempre negociei os meus salários, porque eu era bom. Quando eu tinha a oportunidade de mudar de emprego, e eu chegava lá falando, eu quero é X, você não vai me pagar, eu vou ficar no mesmo lugar que eu estou. Por que eu vou sair? Porque eu sou bom. Se você está me procurando, é porque eu sou bom, então negocie. Entende a lógica? Sim, claro. É por isso que eu falo que o melhor presente foi, mas já ficou lá atrás. O pior presente, porque mantém até hoje. Eu não sou a favor dessa cultura toda de falar que o empregado é um coitadinho. O empregado não é um coitadinho. Ele é uma pessoa que tem que se valorizar. Quando ele se valorizar, ele será valorizado. E aí sim, a gente vai ter uma desnecessidade de discutir essas escalas, porque eu gostaria, por exemplo... Não compreendo. Eu gostaria, por exemplo, de quando eu estiver com a minha força de trabalho, Sim. eu poder trabalhar o tanto que for possível para que eu faça uma condição melhor para mim. Quando eu não tiver, eu não vou trabalhar. Mas aqui no Brasil você tem de cumprir todo um regramento. E eu acho muito interessante que os empregados, os trabalhadores brasileiros vão para outros países que não têm essa legislação trabalhista e mesmo nos lugares que tem, eles não são absorvidos por ela. Então quem vai para Portugal não vai ficar com essa lei protegendo ele. Portugal tem leis tais quais as nossas, França, Itália, que eles vão lá, vão trabalhar à margem. Então, vão trabalhar ilegal. Estados Unidos vão trabalhar ilegal. E o que acontece nesses países? Eu valho o quanto eu peso. Se eu trabalho bem, eu ganho bem. Se eu trabalho mal, eu ganho mal.
Então, eu sonho um dia que o trabalhador brasileiro vá entender a sua importância e vai se valorizar. E falo isso dessa cadeira. Todo mundo fala, mas ele está falando é muito... Não, eu sempre fui empregado. Trabalhei no Bradesco, trabalhei de office boy, trabalhei em fábrica de calcinha e meia. Então, eu sempre fui empregado. Eu conheço os dois lados. E, para mim, essa valorização é a coisa mais importante do que a gente discutir escalas. A escala é importante pelo bem-estar, pela saúde? Mas é possível trabalhar quando o empregado tiver se valorizado, ele próprio trabalhar com o empregador. Tem muito empregador que quer aí resultado, não é hora de trabalho. Mas a nossa lei obriga o empregado a vender tempo. Então, nós vendemos tempo de trabalho e nem sempre trabalhamos todo o tempo que a gente vende. É muito melhor se eu puder vender força de trabalho. Olha, eu quero a produção de 10 peças. Tá, eu vou te dar as 10 peças. Se for em 2 horas e 1 hora, tanto faz. Eu fizer em 1 hora, eu vou ganhar o mesmo valor. É claro que a lei existe possibilidades dessa, tá? Mas são pouco usadas nessa situação. O que mais se vende é tempo. 8 horas por dia, paga-se X reais. E aí é tabelado. Você é especialista em direito do trabalho e direito empresarial. E é a pessoa com muita propriedade, que possui muita propriedade, para poder falar a respeito da seguinte temática. No Brasil, abre um parêntese, é claro que existe em torno dessa discussão uma questão política, mas vamos tentar tirar essa questão política de um lado político que faz questão de ressaltar que existe a ideia de uma relação bélica de empregado e empregador. Infelizmente, nós sabemos que existem milhares de trabalhadores que enxergam o patrão ou a patroa como vilões da sua vida. E repito, voltando algumas casinhas da minha fala, é claro que por trás disso existe um teor político, de uma ideologia política que inúmeras vezes coloca um pouco esse tipo de ideia na cabeça da classe trabalhadora. Mas tentando tirar um pouco essa questão política, como o senhor, como especialista em direito do trabalho, ou seja, que por muitas vezes defende o direito do trabalhador, e também como especialista em direito empresarial, que em contrapartida entende e busca os direitos dos empregadores, analisa essa visão que muitos empregados possuem em relação aos seus patrões. Eu queria resumir isso numa palavra só. Aliás, numa frasezinha. Falta de profissionalismo. Vou explicar. Empregado e empregador realmente não são amigos. Esquece. O que o empregado pretende? Maior salário, melhor condição de trabalho. Quanto mais o empregado quer aqui, para ele, melhor. Sim. Né? O que o empregador quer? Lucro. Quanto mais esse empregado quer aqui, mais esse lucro vai cair. Exato. Tá? Então, empregado e empregador não são amigos. Não precisam ser inimigos, mas não são amigos. Aí as pessoas assustam. Tá? Só que quando você pega na CLT, vou voltar aos meus idos de professor aqui, lá no artigo 2º da CLT fala o seguinte: o empregador é a empresa que... Tá, então qual é o conceito de empresa? Aí que você tem que pegar. A empresa é um conjunto de tudo que o empresário utiliza para aplicar o seu dinheiro. Então, essa empresa é que é empregadora. Esse empregado não é a pessoa física, é uma figura, uma personagem. Porque ele é subordinado, ele é tudo. Então, nós temos aqui 2 personagens, o empregador e o empregado, que são figuras distintas do dono da empresa e do pai de família que precisa trabalhar. Essas 2 pessoas, o pai de família e o dono da empresa, podem ser amigos
íntimos, não tem problema. Sim. Mas o empregador e o empregado, não. É aí que eu falo a questão do profissionalismo, a falta do profissionalismo. Essa pessoa que se traveste de empregado, ela não percebeu ainda essa personagem que ela é. Então, enquanto ela ocupa essa figura aqui de empregado, ela tem que ser o empregado. Esse dono de empresa aqui, ele não percebe que ele não é a empresa é diferente dele. E é isso que eu trabalho muito na minha advocacia, com os meus clientes, trabalho na contabilidade com os meus clientes. É exatamente isso. Eu tenho que separar isso aqui. Empregador de empregado, o dono da empresa do pai de família, que é o empregado. Tá? Aí quando eu falo a falta de profissionalismo, hoje nós temos a figura do MEI. O MEI é quem? É qualquer pessoa que vai lá, abre um CNPJ para exercer uma atividade para oferecer para outra pessoa. Pode ser um eletricista, vai lá, faz o MEI. Só que esse MEI ele pode ter um empregado. Só que esse MEI se confunde com a própria pessoa do eletricista, porque é empresa unipessoal, confunde com a pessoa física. Aí é bom a gente separar também. Tem a pessoa física, que não é a pessoa natural. Eu, Ronaldo Marinho, sou pessoa natural. Mas eu, Ronaldo Marinho, CPF, sou outra pessoa, sou pessoa física. Existe essa separação na lei e que as pessoas não se preocupam em conhecer isso e por isso tem essas dificuldades. E é por isso que são manipuladas, porque as pessoas não trazem esse conhecimento. Quem não conhece vai ser conduzido por alguém que conhece. Exato. Aí é quando você diz do viés político. Então, assim, o MEI, ele pode ter um empregado. Só que o MEI, ele não tem um local fixo, assim, às vezes, né? Ele não tem uma loja física, alguma coisa nesse sentido, e eles se confundem com o próprio empregador. E aí começa essa guerra, essa dificuldade. E não tem necessidade. Quando você se profissionaliza, quando você tem essa competência, você entende isso, você separa as coisas. E aí fica tudo muito fácil. A empresa é uma coisa, o empregado está lá, ligado na empresa, o dono da empresa é uma coisa e o pai de família é outra. Então você, enquanto veste aquela roupagem de uma coisa e de outra, é aquilo. Saiu dali, acabou, não tem problema. Então, a profissionalização do empregador também, porque no Brasil nós não temos. Criarem a oportunidade de você abrir empresa, mas você vê muita empresa familiar, onde o caixa da empresa é o caixa da família. Então não tem essa separação, é por isso que ocorre essa luta. Sim. Porque enquanto eu pensar que eu sou a própria empresa, não vai dar bem, não vai dar bem. Agora, quando eu entender que a empresa é uma pessoa personalizada, e eu sou apenas um elemento daquela empresa, eu sou o proprietário, eu sou sócio, a coisa vai mudar de figura. Você disse na sua penúltima explanação que já foi empregado e hoje você é empregador. E olha que interessante, você é especialista em direito trabalhista e direito empresarial. O quanto que a sua vivência ou as suas vivências profissionais te auxiliam no dia a dia do seu trabalho como um profissional que busca o direito do trabalhador e que, ao mesmo tempo, enquanto especialista em direito empresarial, busca o direito do empregador? Eu falei uma palavrinha lá atrás, ética. Então, acho que tudo a importância é a ética. Existe uma situação, por exemplo, quando eu atendo um empregado, a primeira coisa que eu falo com ele é um ditado antigo. Olha, o que é combinado não é caro. O que foi que você combinou? Tá certo? Então, eu acho que é muito importante que se valha as combinações, os acordos pessoais feitos. Eu acho que eles têm muito mais importância, muito mais valor do que aquilo que está registrado num papel. Certo? Até o próprio Código Civil fala que nos contratos se observará mais a intenção das pessoas. Então, eu acho que nós temos que passar a trabalhar com
com mais ética nas nossas próprias ações. Então, eu trabalho, quando é um empregado, eu pergunto, qual foi a sua combinação? Aquilo tem que ser sagrado. Porque não é justo você, hoje, combinar uma coisa e amanhã ou depois achar que aquilo não existe. É claro que existem situações. Quando você tem uma situação que é descumprida parte a parte, quebrou-se o pacto. Mas quando Sim. eu contrato uma coisa e o meu interlocutor mantém aquela contratação, eu acho que a coisa tem que andar por aí. Quando é o empregador, eu costumo dizer também, até um texto bíblico, a César o que é de César. Se o seu empregado trabalhou, pague para ele aquilo que é dever. Se ele não trabalhou, cobre dele aquilo que... Porque quando a gente profissionaliza as relações, e essa é uma relação profissional, isso não é uma relação como eu e minha esposa, eu e ela somos sócios no escritório, então nós temos duas relações. Sim. Lá nós temos a relação profissional e de cá, família, nós temos a relação familiar. Então essas situações, elas precisam ser vivenciadas assim. Você tem que ser profissional naquela sua relação. O empregador com o empregado, ele tem que ser profissional, ele tem que ter o profissionalismo. Aí a pessoa fala assim, olha, mas o Brasil é cheio de lei, né? Eu costumo sempre falar com um outro ditado também. Aquele que não tem competência não se estabeleça. Uma vez eu quase fui xingado em sala de aula por falar isso, tá? Porque um rapaz lá, contando esse caso aí, o rapaz ele era empregador. Sim. E ele achou um absurdo. Não, porque... Eu falei, olha, entenda o que eu estou te falando. No Brasil, você sabe que você tem essas leis, tá? Você quer empreender? O que você precisa fazer? Cumprir as normas que estão previstas. É a mesma coisa, você me chamou aqui para a gente bater esse papo. Você colocou algumas regras, ou não colocou regras. Aí, se colocou, eu vou cumprir aquela... Se não colocou, eu vou manter dentro da ética daquilo que eu entenda que seja para mim. Exato. E você, o que entende que for... Nós podemos até entrar numa discussão aqui, mas se tivesse havido uma regra de que não podia, não podia. Se pode, pode. Entendeu? Exato. Então, é nesse ponto que eu acho que precisa ter o profissionalismo de parte a parte, tanto de empregado quanto de empregador. E fica muito fácil. Aí volta na questão que eu estou te dizendo, da ética. É muito fácil você cumprir a ética quando você entende que essas relações precisam ser profissionais. No livro da sua vida, o quão salutar e edificador é saber que o seu nome estará para sempre marcado na história da OAB de Governador Valadares? Olha, é indescritível. Eu para te ser sincero, eu nem paro para pensar nisso. Eu não me vejo como uma figura proeminente, apesar de saber que eu tenho esse conhecimento, né, que me conhecem assim, mas eu, particularmente, eu não me coloco nessa posição de destaque para ser orgulhoso ao ponto de não estar sempre aberto a tudo. Então, para mim, assim, isso só me traz muita responsabilidade. E fico feliz de estar ouvindo isso, né? Muito, muito grato mesmo de ouvir isso. E é uma coisa que é indescritível, Luiz. Eu não sei como te falar, realmente eu não tenho palavras realmente para descrever isso aí no meu livro da vida. Quando você saiu da faculdade em 1994, qual advogado você admirava aqui de Governador Valadares? O falecido Paulo Miranda. Você admirava o trabalho do Paulo Miranda, Sim. certo? Você era um jovem que estava saindo da faculdade e iria encarar o mercado profissional. Hoje você continua jovem, porém 31 anos depois, você já está há mais de 3 décadas no mercado profissional, operando dentro do direito. Logo, o Paulo Miranda do Ronaldo Marinho, lá em 1994, hoje é o Ronaldo Marinho para inúmeros recém-formados, seja da Fadivale, seja da Univale, enfim. Qual que é a dica que você pode dar para alguns Ronaldos Marinhos de 1994 que sairão da faculdade neste ano de 2025? Encontre o seu verdadeiro eu.
Quando você se situa se percebendo, você consegue ver as outras pessoas e absorver o que há de melhor. Então, quando você tem aquela correlação, isso aí vai funcionar. Sim, claro. Porque se você não encontra o seu próprio eu, você vê no outro apenas uma figura, e às vezes é uma figura midiática. E todas as pessoas que são admiradas têm algo muito bom para serem copiadas e melhoradas. E quando você vê essas pessoas e traz aquilo que é de bom delas para o seu próprio eu, o produto disso aí é fantástico, é muito melhor. Então o que eu deixaria é, encontre o seu próprio eu, observando apenas aquilo de bom que a gente pode ter deixado como legado. Como é que é empreender na área do direito? Complicado, complexo, difícil. Até pausou para poder responder. É porque é um tipo de empreendimento que é diferenciado. Todas as outras categorias, por exemplo, podem fazer propaganda de que são bons. Você acabou de falar que eu sou referência, mas eu não posso falar que eu sou referência. Eu não posso botar numa propaganda, eu não posso ir na televisão fazer uma propaganda. Se o médico é bom, por exemplo, ele faz uma cirurgia plástica lá, ele pode colocar lá. Tá. Eu não posso colocar. Eu posso ter tido casos de sucesso, inúmeros casos de sucesso, eu não posso abrir isso aí, eu não posso me valorizar dessa forma. Então a gente tem um código de postura muito severo e o empreender, portanto, para a gente fica um pouco mais complicado, porque a gente não tem todas as regras do jogo a nosso favor. A gente tem que... É claro, né? Nós temos a regra que iguala todos os advogados. Sim. Então, todos os advogados, nós estamos na mesma regra. Ótimo. Tá? Apesar de que, às vezes, alguns ainda extrapolam isso aí, mas isso aí seria um outro caso. Então, assim, é difícil porque a gente precisa muito de ter a nossa presença ser falada para os outros por aqueles que nos conhecem. E o que a gente pode hoje muito é ir lá no Instagram, fazer umas coisinhas lá e quem nos segue, mas só que você tem um limite muito pequeno. Ainda bem que a OAB agora permite a gente que você pode fazer uma divulgação, pode patrocinar, né, as suas falas, Sim. mas também numa forma bem comedida. O que o direito representa para a sua história de vida? Representa a minha própria história de vida. É porque eu sempre fui pautado muito na, como eu te disse, ética e justiça. E eu vejo no direito essa oportunidade, porque eu brincava com meus alunos, eu perguntava assim, o que é direito para vocês? E aí todo mundo, quando você faz essa pergunta, fica preocupado, ainda mais numa sala de aula de direito, fica preocupado em responder o conceito técnico da ciência do direito. Eu não estava perguntando isso. E aí no Brasil é interessante, fazendo um parênteses, a gente tem muitas palavras que significam muitas coisas ao mesmo tempo. Exato. Né? E eu perguntava o que é o direito para você. Mas o direito dentro do direito. Então o que é o direito? Aqui é um conjunto de normas que regulam a nossa vida em sociedade. Aí pronto, aí está o seu direito. Qual é o seu direito? Siga a regra. E a regra é clara. Se você mantiver, se você seguir, se cada um seguir a regra, não precisa de fazer mais nada, a coisa já está. Né? Então, eu até deponho contra o direito, né? Não contra o direito, contra a justiça, porque se todo mundo seguisse a regra, não ia ter justiça. O judiciário, que eu quero dizer. Né? A justiça iria se manifestar da forma mais clara, pelo menos da forma que a gente entende. Porque o direito também é um conjunto de leis feitas por homens para identificar e monitorar e regulamentar aquela vivência naquele determinado momento, falando assim grossamente. Então, se a gente conseguisse viver isso aí pelas regras, não precisaria do judiciário. O judiciário está lá exatamente para regular, para amenizar, cortar essas arestas aí. Então, o direito, para mim, é a própria vida, porque nós fazemos as regras do direito para sermos regulados por ela. Então, eu estou fazendo para mim através, né, dos políticos que a gente elege. Eu faço para que seja para mim próprio. Então, para mim, é a própria vida. Qual que é a maior mazela existente atualmente na advocacia? Os maus profissionais. Os maus profissionais. Aqueles que faltam ética. Essa aí é a pior mazela, no meu entender. Doutor, a nossa vida se parece com os livros existentes na face da Terra.
E todo livro que se preze tem páginas, tem a numeração das páginas, tem o título, tem a introdução, tem a conclusão e tem os capítulos. Só que Deus é tão maravilhoso que mesmo a nossa vida se parecendo como um livro, nos livros, os capítulos só serão feitos através de folhas. Só que na nossa vida, enquanto ser humano, os capítulos podem vir através de diversos jeitos e formatos. Pode ser um dia muito específico, pode ser um momento, pode ser um período, pode ser uma conversa, pode ser uma briga e pode ser através de datas. Mas além de tudo isso, os livros podem vir, os capítulos da nossa vida podem vir em formatos de pessoas, ou seja, um nome. No livro da sua vida, como você definiria e classificaria um capítulo chamado Maria Jocelina? A vida, a própria vida, porque é minha mãe. Então, eu convivi pouco tempo com ela, mas eu carrego um tanto dela, que eu carrego a vida dela toda dentro de mim, né? Dizem que eu me pareço com ela e, enfim, é uma questão que Deus trouxe para mim. Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi quem forjou essa pessoa que está aqui hoje. E graças a essa mulher que ousou me ter naquela época, e eu até estou aqui quase que por um milagre, porque eu tive tétano, nasci de parteira. Sim. E tal. E assim, eu posso até imaginar os cuidados que ela teve comigo para que eu saísse daquilo ali, né, que eu recuperasse. Eu já estou aqui, esses 59 anos depois, para honrar o nome dela. Então, para mim, eu colocaria Maria Jocelina como o título do meu livro, a capa do meu livro. Que legal, que legal. Infelizmente, você teve poucos momentos com a sua mãe por conta dela ter falecido de forma tão abrupta em relação à sua vivência aqui na Terra. Mas qual é a lembrança dessas poucas lembranças que você tem por conta do tempo? Qual que é a lembrança marcante que você tem do período vivido com a sua mãe? Como você disse, as lembranças são pouquíssimas. Mas uma lembrança que eu sempre tenho é de ela atravessando a rua para ir na casa de uma vizinha com o meu irmão ele devia ter um aninho, menos de um ano, no colo, e eu com meus 5 anos por aí, brincando com ele, pulando, e ele passando de um lado e ela tranquila, rindo e vindo aquilo ali como uma felicidade familiar. Então pegou pesado, hein? Não, então eu vejo essa imagem dela, ela feliz, e é o que me resta hoje. Se ao invés deste cruzeirense sofredor que está na sua frente estivesse a dona Maria Juscelina, o que você falaria para ela? Obrigado. Só gratidão. Além da Dona Maria, tem um outro nome que daria um outro livro na história da sua vida. Senhor Luiz, qual que é o peso desse nome na vida do Ronaldo Marinho? A ética que eu falei tanto aqui, a justiça que eu falei tanto aqui, eu trouxe dele. Da integridade, da postura. Então, mesmo com todos os defeitos que hoje eu vejo que ele teve, mas assim, a postura dele me forjou ser um homem íntegro e da forma que eu gosto de ser.
O que o filho da dona Jocelina e o filho do senhor Luiz tem de mais importante e passa para os seus 3 filhos? Olha, os legados as virtudes da fé, porque para viver esse tempo todo sem a sua mãe, você tem que ter muita fé, de muito amor, que foi isso que eu tive, eu sei de onde ela estava, eu recebi esse amor do meu pai também. E essa posição, eu sempre passei para eles de serem íntegros o máximo que eles pudessem. Que a gente está precisando muito na vida, isso, né, de pessoas com integridade. Então, que as falhas que a gente tenha sejam poucas e que quando elas vierem, que a gente tenha humildade bastante para saber reconhecer, voltar atrás, pedir uma desculpa, um perdão e prosseguir. O que deixa orgulhoso no Ronaldo Marinho, enquanto pai, a respeito de uma ação produzida por um dos seus 3 filhos? Ou pelos seus 3 filhos, melhor dizendo. Olha, só deles estarem vivendo a maneira como estão vivendo, eu já me sinto honrado. Eu tenho a mais nova, com 13 anos, está estudando bem, só tira boas notas, e é uma menina amorosa, que eu falo com ela que eu só vou fazer carinho até os 50 anos, depois eu não faço mais, porque todo dia é uma rotina e isso me deixa muito feliz de cumprir essa rotina com a minha filha. Já passei com ela bem mais do que minha mãe passou comigo, por exemplo. E tem um outro que é médico hoje, está fazendo um papel fantástico e segue um princípio que ele é um pedaço muito grande de mim, então eu fico muito feliz com ele. E o mais velho, que é piloto de avião, mas hoje trabalha como comissário e também me dá orgulho por lutar bastante, tem as suas dificuldades, mas está sempre lá batalhando e buscando um melhor lugar. Então, assim, meus 3 filhos para mim, são tudo hoje. O quão essencial é a pessoa que você se casou no dia do seu aniversário? Essa é uma história muito engraçada, viu? Olha, eu tenho nela o meu alicerce hoje. É uma base muito fantástica. Nós temos uma diferença de idade bem considerável, mas eu digo para ela que eu sempre estou aprendendo com ela muitas coisas de vida e a gente está aprendendo juntos. Então, para mim, é uma pessoa que eu não me vejo sem a presença dela. É mais que especial e assim, eu só posso dizer que amo com muita paixão mesmo e faz os meus dias todos serem bem intensos, como ela diz, mas ao mesmo tempo são os dias mais felizes que eu tenho porque a gente está junto. É um presente que eu ganho todos os dias do meu aniversário, eu ganho o presente de ter a minha esposa comigo, renovando os laços aí do casamento. O que te faz feliz? Estar em família. O que te deixa triste? Magoar a minha família. O que te deixa nervoso? Quando eu não posso dar o que eu quero de melhor para minha família. O que não pode faltar na relação profissional que você tem e terá por muito tempo, obviamente, com os seus clientes? O respeito. Cada um saber o seu lugar e a gente ter o respeito. Eu os respeito como clientes e sou respeitado como profissional. Isso para mim é imprescindível. Quando você está lá na sua belíssima casa, obrigado, num sábado à noite, e você está ali tomando um vinho com a doutora Juliana, vendo um filme, vendo um jogo, enfim, aí você vai dormir. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Olha, é tanta coisa que passa que a gente quando entra, e eu e a Juliana estudamos muito essas questões das relações interpessoais, até
eu, como trabalho com pessoas, Sim. e ela também trabalha com pessoas, né, como advogada familiarista e outras. Então a gente estuda muito neurociência, as questões de CNV e tal, e na cabeça da gente passa muita coisa. Mas eu gosto de pensar se o meu dia foi tranquilo, o que aconteceu, não aconteceu, e preparar o melhor de mim. Em realidade, eu gosto muito de esvaziar a minha mente nesse primeiro momento. Então, a gente já passou por aquele estado, né, como você disse aí, do vinho, do filme, e eu esvazio a minha mente do resto e procuro manter essa visão ali de que a gente esteve juntos e a família, como eu te disse, família para mim é muito importante. Então, eu gosto de estar ali junto nesse pensamento de família. Doutor, você tem uma filha de 13 anos, certo? Uhum. Ou seja, ela nasceu em 2012. E eu percebo que é um debate que tem ficado muito em voga na sociedade como um todo, que é uma preocupação muito grande dos pais de adolescentes que estão presentes nesta fase que o mundo vive com muita informação, com um aumento a cada dia que passa da tecnologia, de coisas que acontecem em pleno 2025 que não aconteciam nos anos 90, 80, 70, enfim. Quais são os pilares fundamentais que você e a Juliana tentam passar sempre para a Valentina, que é uma jovem que já nasceu, né? 2012, a modernidade já estava muito presente, mas em pleno 2025, ela com 13 anos, tem vivido em um mundo totalmente diferente do que você viveu e que a Juliana viveu e que seus outros 2 filhos também viveram. Eu sou do século passado, né? Então as coisas são complexas. Mas o que a gente procura fazer é o seguinte: a gente estuda muito, lê muito sobre essas coisas e lá em casa a gente dá total liberdade. Então a principal coisa que a gente procura cumprir na nossa casa é dar a liberdade para a Valentina ser a Valentina. Então nós procuramos ouvi-la. Nós não somos dono da nossa filha adolescente. Ela é uma pessoa que convive na nossa casa conosco, então ela tem os direitos. Claro, quando eu falo que ela tem os direitos, muitas coisas nós conduzimos, né? Porque ela não tem ainda capacidade de, claro. Mas assim, ela tem total liberdade. Então a gente não é aqueles pais que estão alienados e nem aqueles que acham que filhos são propriedades. Ela não é nossa propriedade. Nós estamos na condição de condutores dela. Então nós nos colocamos dessa forma. A gente fica preocupado com o que ela está vendo, com o que não está vendo, mas nós não temos parâmetros, por exemplo, de você não pode ver isso, você não pode ver aquilo, nós temos que conversar. Nós indicamos aquilo que é mais interessante e aquilo que não é interessante. Sim. E se viu alguma coisa, para que ela possa também ter liberdade de nos contar, como outro dia ela nos contou um caso que passou lá e ela saiu, e aí nós vamos falar para ela o que era aquilo, a gente explica o que é. Até porque quando você esconde, o seu adolescente vai ter curiosidade e vai querer ver. Então lá em casa a gente é muito aberto. Eu um pouco mais comedido, mas a Juliana muito mais, até pelas formações dela, ela é muito mais aberta com a Valentina. Então assim, a gente vive uma vida muito tranquila, de muita transparência. Um restaurante de Valadares. Pode falar o nome à vontade. Eu gosto muito eu gosto do Jorge, eu gosto do Balai de Manga e gosto do Fato Amando. Esses 3 restaurantes eu estou sempre frequentando. E depende do dia. Gosto do Joá, por exemplo. Meus pais conheceram no Joá. Então tá vendo? É uma história muito grande. Gosto ali do Joá, gosto também do Pinot. Isso depende da ocasião. Então a gente... Mas nós somos muito de ficar em casa, a gente pede muito. Como eu te disse, a gente gosta muito de família. Então nós estamos nós 3 ali, a gente pede, quando tem para sair eu vou desses aí mais ou menos. Defina a sua vida com uma palavra. Esperança. Defina a sua história de vida com uma frase.
Aquele que sabia que não era... Aquele que não sabia que era impossível foi lá e fez. Defina essa conversa com uma palavra. Fantástica. Fantástica. E foi fantástico poder ter a incrível oportunidade de ter eternizado, imortalizado o seu maravilhoso enredo de vida. Muito obrigado, doutor. O senhor, em meio a tantos compromissos importantes, afinal de contas trata-se de um advogado, conseguiu tirar um pouquinho do seu dia desta sexta-feira para poder se fazer presente aqui. Muito obrigado, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito, mas muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de falar para as pessoas um pouco de quem é o Ronaldo. Muitas pessoas me conheceram como professor e aquele professor severo e tal. Então, São os melhores. São os melhores. O Ronaldo é essa pessoa aqui que você viu. Muitíssimo obrigado por ter oportunizado isso. Estou à disposição também, quando quiser convidar, vai ser um prazer. E desejo muito sucesso ao seu podcast, que já é sucesso, mas que continue nessa pegada aí. E só gratidão pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Foi uma honra. O Resenha Cast para lá de especial nesta sexta-feira vai ficando por aqui. Desta sexta-feira, melhor dizendo, perdão, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Nessa semana tivemos 5 dias com incríveis 5 episódios para guardar na memória. E eu tenho certeza que você estará comigo na próxima semana, onde teremos mais 4 episódios incríveis de pessoas marcantes e edificantes da história de Governador Valadares. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.